Muito boa tarde, querido ouvinte da Rádio Mactuba FM. Sejam muito bem-vindos a todos que estão aí nos acompanhando através também da rádio, através do canal no YouTube. Está no ar, mais uma vez, o programa Momentos de Esperança. Estamos aí quase concluindo a nossa série de estudo da Palavra de Deus, que é a série Ouvindo a Voz de Deus. São 27 temas, 27 encontros, cada sábado é um tema. E hoje a gente já está no tema de número 26. Hoje a gente vai falar sobre a vida no Espírito. Como que isso é possível? Então, hoje nós temos nosso convidado, irmão Paulinho, mais uma vez, está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, irmão Obrigado. Paulinho. Deus possa abençoar e usar poderosamente a sua vida hoje. Amém. Nós temos um tema, quando se fala no poder do Espírito Santo, e o tema A Vida no Espírito, a gente pode pensar, mas como que isso é possível? Sendo nós pecadores, vivendo em um mundo de pecado, sendo nós falhos, como que é possível viver no Espírito? Essa é uma das principais perguntas que já vem à mente, né? E a gente vai aprender um pouco mais sobre essas questões, a importância, quem é o Espírito Santo, como viver no Espírito, essa e outras perguntas mais a gente vai estar conversando e aprendendo no nosso encontro de hoje. Antes de abrirmos a palavra de Deus e antes de a gente iniciar aqui e responder os temas desta tarde, nós vamos convidá-lo, se for possível, convidá-la a fechar os seus olhos que nós vamos falar com Deus. Você poderia orar com a gente, irmão Paulinho, por favor? Querido bom Pai, obrigado por estarmos aqui estudando a Tua Palavra. O Senhor nos deixou essa carta linda que nos dá toda a instrução necessária na busca do Teu reino, Senhor. Amém. Para que possamos conhecer a Sua pessoa, a conhecer a Jesus e o Espírito Santo. E também todo o desejo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém, Senhor. Nos ilumine, Senhor, no estudo de hoje. E abençoa todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando se fala no Espírito Santo, não tem como a gente não lembrar da igreja primitiva, né, irmão Paulinho? Sim. A primeira coisa que já vem em mente, a igreja primitiva. E quando se fala nesse assunto, Jesus fez uma promessa para os seus discípulos antes de subir. E que promessa foi essa, irmão Paulinho? Então, em João 14:16, quando Jesus está partindo, ele já vai avisando seus discípulos, né, que ele iria embora, e ele deixa essa promessa como consolo para os discípulos. E lá ele diz para os discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém. O Espírito Santo, né, é uma pessoa da Trindade, que está presente desde a criação, lá no primeiro versículo da Bíblia, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Já vem no segundo, da terra, porém, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a água, né? Interessante também quando a gente vê assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? A gente vê que Deus, o Criador, ele usa no plural. Então a gente vê que é a presença da Trindade ali, né? E o Espírito Santo estava ali. Então o Espírito Santo, ele concretiza a promessa de Jesus, que Jesus diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Né? E o Espírito Santo estaria representando a Jesus aqui, Jesus representado na pessoa do Espírito Santo, estando conosco, né? Sendo de Deus sempre dizendo no nosso ouvido: nesse é o caminho, andai com ele. E tendo essa promessa de Jesus, assim que Jesus subiu aos céus, como que ficaram os discípulos? Será que eles ficaram aleatórios, um para cada lado? Como que foi a vida dos discípulos? O que eles fizeram, né, após a ascensão de Cristo? Então, os discípulos, Jesus, assim, eles perderam aquela presença física de Jesus ali, né? Então, no começo, eles ficaram um pouco assim, perdidos. Você vê que, ainda mais da forma que Jesus
foi embora, né? Ele foi preso, condenado e morto. Uhum. Mas a gente vê que Jesus, após a sua ressurreição, ele volta a aparecer por alguns dias, por 40 dias, ele fica ali e ele conversa com os discípulos, tem algumas aparições, e ele direciona e fala para eles aguardarem, né? Que o Consolador viria, que eles receberiam o poder do Espírito Santo, né? E ali eles têm, né, que a gente vai estar lendo aqui as passagens bíblicas reafirmando isso, aquele momento que eles se juntam em oração. A Bíblia diz que eles prevaleceram unânimes em oração, né? E nessa unanimidade, né, em que a igreja se reúne e busca a Deus, tudo com um coração, né, com o mesmo objetivo, o Espírito Santo desce, né? E tem a gente vê essa passagem que você falou, né? Quando você fala no Espírito Santo, né? Uhum. A gente lembra do Pentecoste. Pentecoste. Em Lucas, aqui só para ler, Lucas 24, 49, nos diz assim: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Isso Né? mesmo. E em Atos capítulo 1, né, a gente vai ver isso, né, que no final do evangelho, né, a gente tem os 4 evangelhos narrando o tempo que Jesus ficou aqui, e o livro de Atos, como o pastor bem disse, né, que o livro de Atos, né, a gente vê o pessoal falando Atos dos Apóstolos, né? É o nome que vem escrito aqui como título na Bíblia. E o pastor disse para a gente assim, deveria chamar Atos do Espírito. Espírito Santo, né? Atos do Espírito, porque os apóstolos agiram, né, porque estavam imbuídos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo trabalhava neles e eles faziam a obra, né? Porque toda obra boa, né, todo dom perfeito, ele vem de Deus. Vem de Deus. Então, os discípulos só agiram como agiram, porque eles se entregaram e Deus se manifestou, né? Manifestou o poder neles. Bom, e tudo isso aconteceu, né? É bom o senhor deixar isso claro, né? Porque às vezes a gente tem a tendência de atribuir aos apóstolos, né? Porque Pedro tinha muito poder, a sombra dele curou as pessoas. Mas será que foi a sombra? O Paulo ele tem uma passagem que eu gosto, que eu gosto muito de Paulo, né? Paulo tem muita coisa, mas todos os discípulos têm alguma coisa para a gente prestar atenção. Mas Paulo tem, como ele escreveu muitas cartas, ele é mais visto, né? E ele tem uma passagem que ele diz assim, né? Eu tenho que me gloriar em algo que seja na cruz de Cristo. Quer dizer, nós não temos nada, né, nada de bom se Cristo não trabalhar em nós. Eu acho que o melhor que a gente tem, igual o Paulo falou, seja na cruz. Ele quis dizer, eu entendo que ele quis dizer assim, eu me entreguei a Cristo, né, que eu estou me gloriando. Então, a melhor parte do ser humano é se entregar. Porque se ele se entrega, Deus faz. Porque a gente mesmo fazer, a gente não faz. Né? O máximo que... O que depende da gente nessa questão de salvação e do trabalho de Deus, a parte nossa é a entrega. Entrega. O restante tudo é Deus. O restante Deus faz. É por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus com a sua justiça e tudo seja acrescentado, né? Tudo será acrescentado. Então, os discípulos, eles se entregaram e o que precisou foi acrescentado na vida deles, né? E Atos aqui é 1:4, né? 1:4, ó. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de que de mim ouviste, né? Porque João, na verdade, batizou com água, mas nós seremos batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí, verso 12 ao 14, agora. Agora, 12 ao 14. Vem dizendo para a gente aqui, ó. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram o cenáculo onde se reuniram. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração
com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, todos ali foi o que a gente comentou. Eles se uniram, né? E se a igreja se une com o propósito correto, né? Em oração, a gente se esvazia da gente e se enche do Espírito Santo. E aí ele pode trabalhar. Muito bom. Irmão, e essa promessa, pelo menos a gente vê que ela não demorou, né? Quando que ela se cumpriu, essa promessa que Jesus fez? Ela se cumpriu no dia de Pentecoste. Se cumpriu no dia de Pentecoste. Logo, né, o Pentecoste, né, dentro vem de 50, né? Uhum. Então, 50 dias aí depois da Páscoa, né? E essa promessa se cumpriu. E a gente, todo aquele trabalho que foi feito, a conversão de muitas pessoas, né? Uhum. E a gente vê que o objetivo do trabalho do Espírito é a salvação de pessoas. Salvação de pessoas. E foi o que aconteceu. Naquele dia, 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. Então, né? Não é para o trabalho do Espírito, não é para a maravilha do homem, para agradecimento do homem. É para a salvação de pessoas. É bem lembrado esse ponto, viu? Porque se a gente não está focado em salvar pessoas e diz que está cheio do Espírito Santo, será? Será que é o Espírito Santo mesmo, né? Pois é. A Bíblia ela não foge do seu objetivo. Deus, né, essa carta maravilhosa que a gente tem nas mãos, ela tem a função de salvar. E tudo que está dentro dela, todo o objetivo é a salvação do homem. A gente vê que foi uma grande colheita, né? Jesus já tinha pregado, com certeza aquele povo todo já tinha ouvido Jesus pregar em todo o seu ministério. E ali a gente vê quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, eles falam em línguas, né? Sim. Várias pessoas que estavam ali acompanhando falavam em outras línguas, então todos conseguiram compreender na sua própria língua. E a gente vê todo esse milagre acontecendo e pessoas sendo salvas, né? Isso, e é interessante isso aí. Era um dia de festa, né? Que pessoas de diversas nações em volta, inclusive judeus que criaram famílias por outros lados, eles voltavam. Uhum. E voltavam com muitos familiares que aprenderam outras línguas, que falaram. Então, foi um momento que aquele falar em língua não era exaltação humana, era uma necessidade. Era uma necessidade do momento, né? Inclusive, tem uma fala lá que eu não lembro o versículo certinho que está aqui, que ele fala assim, como que eles falam e a gente ouve em nossas próprias línguas maternas. Então, eu ainda não consegui explicar muito aquilo, porque se Pedro estava pregando, vamos for, tinha vários apóstolos pregando, né? Uhum. Eu vejo um dom de língua ali, algo até maior que eu entendo. Pedro pregava, pessoas de várias línguas eles ouviam, e eu entendo que na pregação de uma pessoa, tem hora que eu tenho a sensação assim, que Pedro falava na língua dele, e pessoas de línguas diferentes conseguiam entender. Uhum. Eu ouvi um testemunho disso de um americano em uma igreja brasileira nos Estados Unidos. O pastor contou para a gente. Foi interessante que a pessoa saiu com uma arma de casa para se suicidar. E era um americano, ele não era brasileiro. Uhum. Só que a gente está nos Estados Unidos, muitas pessoas, tem comunidades brasileiras lá, pessoas que vão para trabalhar, então tem igreja brasileira nos Estados Unidos, onde tem pastor brasileiro falando em português, e as pessoas assistindo assim. E diz que esse americano estava passando, né, desesperado, não sabia para onde ia com uma arma. E ele ouviu uma música bonita e ele entrou. Ele sentou no último banco e estava ouvindo lá e ouvindo. Diz que no final do culto ele levou a arma, colocou em cima do culto e foi saindo. E aí o pastor que tinha ido do Brasil foi conversar com ele, não conseguia conversar com ele. E quando veio perceber que ele estava falando inglês, então alguém que tinha mais facilidade com o inglês ali, né? Normalmente as pessoas vão para ali no começo não sabem, e depois acaba aprendendo. Foi conversar com ele, ele não sabia português.
Que isso. Aí ele foi contar que ele entrou ali, que a mensagem do pastor, mas o pastor depois do culto não conseguiu conversar com ele. Ele não entendia, mas da mensagem que o pastor pregou, parece que o Espírito Santo ali houve um dom de língua não convencional. O pastor estava falando em português, e ele entendeu em inglês. O Espírito Santo traduziu no coração dele a palavra e ele entendeu a mensagem pregada naquele dia. O Espírito Santo pode fazer tudo. Pode fazer você falar. Se ele precisasse de você falando em inglês agora, ele podia fazer. E poderia fazer você mesmo falando em português. Ele poderia fazer a pessoa entender. Ele trabalha para a necessidade de salvação. Naquele momento tinha uma alma desesperada e Deus se preocupou com cada alma, né? Como a gente disse hoje, o mundo de 8 bilhões de pessoas. Você pode ficar despreocupado, querido amigo, porque Deus te conhece. E Deus sabe das suas necessidades e vai te ajudar. E eu entendo que é justamente isso, viu, irmão Paulinho? O texto aqui no verso 8 diz assim, ó, o verso 7, para a gente entender melhor. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos estes que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então, é justamente o meu isso. entendimento é esse. Não, é justamente isso de língua. Não acha. A gente tem relatos de pessoas foi o contrário que também, falam outra língua. Mas nesse contexto aqui, deu a entender nesta passagem, eu entendo que o Galileu está falando da língua dele. E os outros entendendo, né? Tinha pessoas de língua nativa. Uma pessoa falando e duas ouvindo. Uma voz em uma língua e pessoas entendendo em outras vozes. Nesta passagem, eu entendo assim, não estou ignorando que existe outra possibilidade, né? Para Deus existem todas as possibilidades, né? Isso mesmo. Irmão, e como que o Espírito Santo ele é apresentado na Bíblia? Será que é uma força impessoal, o vento? Como que a gente entende que é apresentado o Espírito Santo na Bíblia? Então, Atos 5, versículo 3 e 4. Vamos lá, viu? Lá diz o seguinte, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, nesses dois versículos, né, a gente tem duas coisas que a gente pode pensar, né? Pode encaminhar o nosso entendimento aqui, ó. Por que mentiste ao Espírito Santo? Quando você mente a uma outra pessoa. Tem como eu mentir uma pedra, né? Uma árvore. Não, você mentiu. Eu menti para o Jadiel. Eu menti para Nayara. Eu menti ao Espírito Santo. Nós estamos mentindo para alguém. Então, o Espírito Santo, né? Muitas vezes, é um poder. Você não mente para um poder, para uma força. Você mente para a pessoa, dono do poder. Então, ela mentiu ao Espírito Santo. Quer dizer, ele mentiu a uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Né? E aqui fala aqui, ó. E no segundo, é interessante que a Bíblia, né? Eu lembro dos Salmos que ele fala 2 vezes a mesma coisa e usando formas diferentes. E essa forma aqui também foi isso. Ele reforça que ele mentiu para uma pessoa. E aí ele diz, não mentir, que o Espírito Santo, eu já falei que era uma pessoa. Mas um homem pode ser uma pessoa. Mas aqui aí ele repete, ó, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então ele fala, o Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Ele não é um homem, não é um anjo, ele é Deus. Ele faz parte da Trindade, né? A gente vê da revelação bíblica, nós temos a esfera humana, nós temos a esfera angelical, né, dos anjos, que são os servos de Deus aí, que estão no outro. São criaturas diferentes da gente, mas também são servos de Deus, assim como nós somos, né? A gente vê em Apocalipse, aquele anjo que vira para João falando, não, adora a Deus, né? Eu sou conservo seu. Eu sou conservo seu, quer dizer, eu sirvo ao mesmo Deus que você. Então, nós somos servos de Deus, os anjos também. Eles são diferentes.
E nós temos o divino, né, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, a gente vê que o Espírito Santo, ele é Deus. É interessante, né? Tem uma passagem que fala assim, não entristeçais o Espírito Santo que é em vós. Uhum. Então, para você entristecer, um poder não tem sentimento, uma força não tem sentimento. Diz que ele é um vento não tem sentimento. Até a palavra Espírito usada, que foi usada para o Espírito Santo, ela também, né, igual quando o fôlego da vida, ele é usado uma palavra que tem origem de espírito, mas a gente precisa de ver o contexto que ela está sendo usada. Então, o nome do Espírito Santo, né, o Espírito Santo, ele tem usado uma origem dessa palavra que significa vento, mas aqui está se referindo ao Espírito Santo, outros falam o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, porque ele se entristece. Um poder não se entristece, nenhuma força não se entristece. Então, o Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa da divindade é o que a Bíblia nos revela. Muito bem. Você que chegou agora, quem sabe está ouvindo, pegando um pouco no meio aí o nosso bate-papo, nós estamos falando sobre a vida no Espírito. É um tema que faz parte da série Ouvindo a Voz de Deus, que é uma série de estudos da Palavra de Deus, com 27 temas. Esse já é o penúltimo tema que nós estamos apresentando nessa série. Essa série, se você quiser acompanhar ela por todo, completa, ela está gravada no canal Adventistas Perdões, no YouTube, então você pode ir desde o primeiro, o segundo, toda a série está lá gravada, através do canal no YouTube. E também no canal MacTube Perdões, você pode estar acompanhando nesses dois canais que você vai encontrar todo esse conteúdo, tá bom? E você que está aí, se quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma pergunta, algum pedido de oração, nós temos o número 9191-2886. Então, nesse número, você pode estar mandando uma mensagem, um pedido de oração, a gente vai estar orando por você. O número é 9191-2886, tá bom? Nós vamos ter agora um breve intervalo, nós vamos ter um louvor muito especial para aquecer também o nosso coração e daqui a pouco a gente retorna para a segunda etapa desse tema que ele é tão importante para nós. Muito bem, depois dessa linda canção, nós vamos estar de volta aqui, retomando o nosso estudo, falando sobre a vida no Espírito. Como que é? A gente estava perguntando, irmão Paulinho, a gente estava conversando, né, sobre a questão do Espírito Santo, né, como que ele é apresentado na Bíblia, né? Sim. E a gente chegou a falar, né, que o caso lá de Ananias e Safira, eles não mentiram a homens, mas mentiram ao Espírito Santo, mentiram ao próprio Deus. Então, o texto deixou isso bem claro. E tem mais um texto, né, que o senhor gostaria de ler com a gente? Isso, Mateus 28:19, onde Jesus aqui fala com o discípulo, né, toda a autoridade foi dada no céu e na terra, né, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente vê aqui que o Espírito Santo é colocado junto com o Pai e com o Filho no batismo, né? Quando a gente fala no interesse da salvação, né, que Deus se interessa na salvação do homem, a gente está falando que o Deus Pai se interessa pela sua salvação, Jesus se interessa pela salvação, e o Espírito Santo se interessa pela sua salvação. E os três estão trabalhando o tempo todo por ela, né? Cada um na sua espera, né? Cada um tem o seu papel nesse plano de salvação, né? E o Espírito Santo hoje tem esse papel que a gente vai estar comentando nessas próximas perguntas que tiver aí para frente. É justamente a próxima pergunta, né? Cada um tem uma função,
nesse processo, né? E quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo, irmão Paulo? E então, João 14, 26. Vamos começar com João 14, 26. Ó, em João 14, 26, vem dizendo o seguinte: mas o Consolador, né, como é chamado o Espírito Santo, não, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Uhum. Olha só, o Espírito Santo iria nos ensinar e também nos iria lembrar do que Jesus disse. E eu entendo isso aqui também, olha só, Jesus falando com os discípulos, né? Jesus permaneceu 3 anos e meio junto com os discípulos, e o Espírito Santo ia ter um trabalho ali, além de ensinar algumas coisas, de lembrar, ó, você lembra que Jesus te falou isso? E eu fico pensando aqui na importância que temos de ler a Bíblia. Porque assim como o Espírito Santo lembrava os discípulos do que Jesus falou com eles, em momentos difíceis, em momentos de tentação, o Espírito Santo nos lembra daqueles textos bíblicos que nos ajudam a enfrentar as tentações. Ele nos lembra. Agora, se a gente não estuda a Bíblia, Jadiel, se a gente não estuda a Bíblia, caro ouvinte, nós estamos limitando um pouco, né? Não que o trabalho do Espírito Santo tenha limites, mas ele pretende que nós tenhamos, também busquemos o conhecimento na palavra dele. E ele também trabalha, né? O nosso estudo da Bíblia demonstra interesse, e o Espírito Santo, ele se sente bem quando ele vê pessoas que leem a Bíblia, e ele faz um grande trabalho lembrando as pessoas, em momentos difíceis, de palavras bíblicas que te ajudam a se sustentar, né? Que te ajudam a se desviar da tentação, que te ajuda a dar uma palavra de conforto para alguém que está necessitando, né? Então, uma das funções dele é essa que a gente leu aqui em João 14, 26. E João 18, 16, João 16, do 8 ao 13, vem dizendo o seguinte, ó, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Uhum. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Uhum. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Então, aqui a gente vê algumas coisas a mais que o Espírito Santo faz, convencendo o pecado. Meus irmãos, isso é importante demais. Por que Jesus um dia disse que ele disse que ele não veio para buscar justo, mas veio para buscar pecadores? Na verdade, todos somos pecadores. Mas tem gente que acha que não é. O Espírito, para que você seja salvo por Jesus, você precisa entender a situação que você se encontra. E o Espírito Santo está aí para ir, ó. Aí você já viu falar da consciência pesada? Né? Quem sabe não é o Espírito Santo está trabalhando, ó. Não é que Deus não quer te incriminar, mas Ele quer que você entenda que você está no caminho errado, para que você busque ajuda para sair desse caminho. Se você está no caminho errado e acha que está certo, você vai continuar nele. Então, o Espírito Santo ele precisa te mostrar que você está em pecado e que ele está te dando a oportunidade de se arrepender e ser salvo. Uhum. Também ele te coloca ciente do juízo iminente, né? A gente vê que em Apocalipse 14, 7, vem dizendo para a gente, temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. E quando Deus nos avisa, ele avisa porque diz, quando eu era pequeno, tinha uma frase muito assim, eu não sei se na sua região tinha. Quem avisa, Amigo é. amigo é. Essa frase é do Brasil inteiro, né? Quem avisa, amigo é. Se Deus avisa, ó, você está em pecado, o juízo vem, é porque ele está te dando uma chance. E o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração para dar essa chance,
para acordar a gente que dorme, né? Dorme no pecado e acha que está tudo bem, né? É igual aquela história do sapo fervido, né? Ele é colocado na água morna, tá gostoso, mas a água está esquentando e ele nem percebe. Então, e aqui vem também, né? Falando também que ele nos lembrará, né? Nos lembrará das coisas que foi dita. E também que é interessante um detalhe aqui, que ele aqui fala que do juízo, aqui, ó, do juízo fala que quero ver. Mas será? Não. Isso 8 ao 13, né? Que o senhor leu? 16, 8 ao 13. Aqui fala que o diabo já está condenado. Nossa, eu me perdi aqui. Do pecado que nos fez, da justiça que eu vou por o Pai, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O diabo já está julgado. Isso é importante a gente colocar. O diabo ele já está julgado e condenado. A Bíblia fala que o fogo foi feito para o diabo e seus anjos, não foi para nós. Só que se a gente ficar do lado do diabo, o que vai acontecer? A gente vai queimar junto. Vai queimar junto com ele. Então, o Espírito Santo está aqui para nos proteger do engano do inimigo, para que a gente não seja condenado junto com ele. Ele já teve a chance dele, mas nós ainda estamos no tempo de graça, né? A Bíblia fala, a Bíblia não usa a palavra porta da graça, mas a gente usa isso como uma forma de dizer para nós, seres humanos pecadores, que a porta da graça está aberta. Quer dizer, ainda há tempo para nós. Para o diabo não há tempo mais, para nós dá. Por isso que o Espírito Santo trabalha incessantemente no nosso coração. Esse é o papel dele, né? Convencer a gente para que a gente escolha, ou tenha a melhor escolha na nossa vida, né? Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, irmão Paulo? Quando uma pessoa, no João capítulo 3, versículo 5, só lembrando aqui, ó, em 1 Samuel 10, ele diz que o Espírito Santo se apostará de ti e profetizarás, e com eles e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Só para a gente enfatizar que quando o Espírito Santo está com a gente tentando fazer o trabalho, mas quando a gente aceita o trabalho do Espírito Santo, a gente pode ser transformado. Em outras palavras, até uma passagem diz que alguém está em Cristo, nova criatura é. Quer dizer, o Espírito Santo trabalhando, né? Que eu falei que é o representante de Cristo agora, depois que Cristo subiu ao céu, trabalhando no nosso coração para que a gente se torne uma nova criatura. Então, vamos lá, João capítulo 3, versículo 5, diz para a gente o seguinte, ó, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui está se referindo ao batismo, né? Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, em primeiro lugar, né? Quando ela recebe o batismo. Mateus 3,16. Mateus 3,16, ó, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então, a gente vê que quando a pessoa recebe o batismo, ela recebe também o Espírito Santo. A Bíblia fala, então, aqui fala que Jesus foi batizado nas águas. Interessante também, a gente, quando se batiza pela ordem de Jesus. E a ordem de Jesus foi batizar nas águas, né? O símbolo do batismo já foi explicado aqui, que é imergir, né? A palavra batismo significa imersão, né? Lá a gente morre para a velha vida e nasce para uma nova vida em Cristo, né? Isso mesmo. Vamos avançando, então. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar perguntando para a gente. Se você estiver acompanhando pelo canal no YouTube, pode fazer as perguntas aí no comentário do vídeo. Ou também pode mandar uma mensagem para esse número que aparece na tela, 9191-2886.
Através desse número, a gente vai estar também retornando, respondendo você. Se você quiser ter acesso a esse guia de estudo, basta você também mandar um WhatsApp para a gente nesse número que a gente vai estar enviando para você, ou, se for em Perdões, a gente leva pessoalmente para você, tá bom? Vamos continuar então, irmãos, irmão Paulinho, para a gente chegar aí na penúltima pergunta, que diz assim: como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? E aí? Porque é muito fácil, né? Alguém chegar e dizer que tem o Espírito Santo. Mas e aí? Será que tem mesmo? Eu, quando era pequeno, eu vou falar, né? Quando era pequeno, ainda tenho. Eu não vivo tanto na roça, eu tenho, às vezes, dificuldade quando uma árvore ainda não está produzindo, se saber se é um pé de limão, de mexerica ou de laranja. Sempre na dúvida. Mas depois que o fruto nasce, Não tem como negar, não, né? E o pé de laranja da laranja, Boa. o de mexerica da mexerica. Ótimo. E o de limão da limão, né? Então, como que a gente pode? Atos 5:32 diz o seguinte: ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, uma maneira de você saber que uma pessoa tem o Espírito Santo, não é porque ela disse que tem, ela disse, hoje em dia, eu sou crente, eu sou cristão, ou qualquer coisa, eu tenho o Espírito Santo, eu já recebi o Espírito Santo, você vê muita gente falando assim, né? Uhum. Não, aqui está dizendo que uma forma de saber que a pessoa tem o Espírito Santo é que ela obedece os mandamentos de Deus. Porque não teria sentido uma pessoa que vive em pecado, o Espírito Santo desce sobre ela, toma posse sobre ela, e ela continua na mesma vida. Foi a passagem que eu disse. Não tem como, né? Está em Cristo, nova criatura né? Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, uma primeira evidência que a pessoa tem o Espírito Santo é a obediência à lei de Deus. E a outra aqui, Gálatas 5:22, 23, olha, eu falei em fruto, e aqui está trazendo para a gente, né, os famosos versículos de Gálatas, né, que fala sobre os frutos do Espírito. Gálatas 5. E lá vem dizendo o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É por isso que a gente estudou sobre a lei também, né? Por que o cristão não está debaixo da lei? Ele não é subjugado pela lei. Porque o Espírito Santo habita no coração. E, normalmente, a tendência é ele fazer tudo certo, então a lei não recrimina ele. Por que ele não está sob a lei? Porque ele a lei para ele já obedece, já cumpre a lei, então ele não tem problema com a lei. É isso que a Bíblia tem. Ele não tem é igual a gente não tem que sair daqui para ir embora para casa, eu não tenho que me preocupar com a polícia. Por quê? Porque eu estou andando de acordo com a lei, né? Então, a gente vê que a pessoa que tem o Espírito Santo na vida, ela manifesta esses frutos. Não é um desses frutos. Alguém me falou assim, mas o fruto, né, quando fala aqui do 22, não fala os frutos do Espírito, ele fala sobre o fruto. Quer dizer que todas essas características é uma característica de um fruto. Por exemplo, a laranja, ela tem um pouquinho de acidez, mas tem um pouquinho de doce. Ela tem várias características dentro do sabor dela. Não é assim, não, eu sou laranja porque eu senti aquele ácido. Aí a outra chega, mas eu tenho um pouquinho de doce, então também posso me considerar uma laranja. Não, para ser laranja, ela tem um conjunto de características que o torna laranja. Até a maneira de cascar que é diferente da mexerica, né? Então, não é, se você tiver só uma característica, não quer dizer que você é laranja. Assim, então, tem pessoas que falam assim, né? Eu vou ser salvo porque eu não mato e não roubo. Mas a lei não é só matar e não roubar. Tem muito mais lei. Você não precisa quebrar toda a lei do homem para ser preso. Se você quebrar uma lei só. Já é o suficiente. Hein? Já é o não suficiente. É só matar e roubar que prende, Não, jamais. Hein? Então, você pode ser preso por traficar drogas.
Então, eu não mato e não roubo, mas trafico drogas. Dá ruim também. Então, dá ruim. Então, o fruto do Espírito, ele é um conjunto. Se você quebra um, né, às vezes tem pessoas que não têm o Espírito Santo, mas ela pratica certas coisas que ela guarda, não pelo motivo de ter Deus no coração, né, por algum outro motivo. Tem pessoas que são até ateus e fazem coisas nobres, ajudam o próximo, né? Então, não quer dizer que ter uma característica te coloca como se você tivesse o Espírito Santo, né? É um conjunto, né, irmão? É um conjunto. Não adianta eu dizer que eu não roubo, mas também eu não amo meu próximo. Sim. Falo mal do meu irmão. Então, isso também já foge, né? Então, é um conjunto de características que complementam esse fruto, né? É um conjunto de características, porque o seu Espírito Santo está em você, ele vai produzir em você, igual a gente falou, não é a gente que faz, né? O ato dos apóstolos é o ato do Espírito. Então, se o Espírito está em você, né, Jesus falou assim, ó, o Espírito, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é tudo que nasce do Espírito, né? Então, muita gente tem medo de deixar Deus controlar a vida dele, porque às vezes ele fala assim, eu só preciso fazer isso para ser cristão? Eu só preciso fazer isso? Não, você tem que entregar a Cristo. E às vezes Cristo tem uma tarefa para você, para mim, e se a gente deixar ele trabalhar, pode sair coisas que a gente não estaria disposto a mudar na Bíblia, por isso que muita gente não aceita o Evangelho. Porque a gente tem a mania de falar, o que eu tenho que fazer? Não. Você tem que fazer é se entregar a Cristo. E o que você vai fazer depois que Cristo estiver habitando, aí depende da vontade dele. É ele que vai conduzir a sua vida, né? Ele vai conduzir a sua vida. Então, para a gente ter tudo isso, o que a gente precisa pedir a Jesus, irmão? Lucas 11, capítulo 11, versículo 13. Vamos lá. Lucas 11, 13. A gente tem que saber pedir, né? Na passagem de Mateus que diz pedir-se e dar-se-vos-á, né? Batei e abrir-se-lhe-á, buscar e achareis, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, né? E o que bate, então, muitas vezes a gente acha que a gente deve pedir tudo, a gente pode pedir muita coisa, né? Mas a gente deveria, tem outra passagem que diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal, né? Mal. Faz manjares com seus prazeres. Faz manjares com seus prazeres. Então, dá o problema. Aí é complicado. Então, a gente precisa também, quando você está em sintonia com Deus, você sabe pedir. Tá certo? Eu falo, o mais importante para o cristão seria estar em sintonia com Deus. Né? Qual que é a hora de eu fazer um determinado pedido e ser atendido? Né? O que é mais importante eu pedir? Então, Lucas 11, 13, vem dizendo o seguinte para nós aqui. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Fala assim, nós somos ruins mesmo, né? Nós somos contaminados pelo pecado, né? Por mais que muitos de nós, meus irmãos, estamos lutando, né? Com a ajuda de Deus para desvencilhar dos engalhos desta vida, né? Aquilo que nos prende. E a gente ainda tem uma natureza pecaminosa. E a gente sabe fazer tanta coisa boa para os filhos da gente. Ele fala, quanto mais se vocês dão coisas boas aos filhos, quanto mais eu não darei o Espírito Santo. Quer dizer, a melhor coisa que Deus tem para nos dar é o Espírito Santo. A gente quer muita deseja, coisa, né, entregar isso para a gente. Deus deseja de todo o coração dar o Espírito Santo, porque é a maneira de nos salvar. E através do Espírito Santo, nós ganharemos uma eternidade feliz. Pensa bem. Às vezes a gente preocupa com uma coisa no presente. E Deus quer dar um futuro glorioso e eterno para nós. Muito melhor, né? Teve uma semana de oração, né, do Montano de Barros, que ele falava assim, né? Que Deus tem algo melhor. Deus tem algo melhor que a gente pede para nos dar, né? O plano de Deus,
ele é maior para a nossa vida. É isso mesmo. Estamos chegando aí, mais no final de mais um encontro. Mas para quem chegou no meio, não pegou direito tudo desde o início, ou ficou com alguma dúvida, irmão Paulinho, resume para a gente o que nós aprendemos no nosso dia de hoje. Então, hoje nós aprendemos que Jesus prometeu nos dar outro consolador, quer dizer, Jesus já era um consolador. Ele ia embora e daria outro de igual valor, que o Espírito Santo é igual a Jesus, certo? Ele falou outro, ele não é outra coisa, outro consolador. Eu sou um consolador, vou te dar outro no mesmo nível para trabalhar com vocês enquanto eu não estiver aqui. Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os seus pecados e esperaram o cumprimento da promessa no dia de Pentecoste. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ente divino. Sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana. Isso é o que nós mais precisamos, né? Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos. Amém. E é importante a gente saber, Jadiel, muitas pessoas querem receber o Espírito Santo. Nós precisamos entender que somos pessoas diferentes e Deus tem formas diferentes de trabalhar em pessoas diferentes. A gente vê o apóstolo Paulo, né, que um encontro com Cristo, a mudança dele foi rápida. E a gente vê pessoas como Pedro, que foi sendo trabalhado aos poucos, né? Então, não pense, querido, que se você não conseguiu mudar de uma forma rápida, como Paulo, como foi na vida de Paulo, que você não esteja com o Espírito Santo, né? E dependendo da pessoa, às vezes o Espírito Santo faz um trabalho mais prolongado, mas que não deixará de ser um trabalho forte e firme e de uma transformação duradoura para o futuro, né? Então, se você quer o Espírito Santo e acha que ainda não recebeu, continue orando. Aqui fala, continue buscando aquilo que Deus te orienta na Bíblia. E se você está sentindo essa necessidade de recebê-lo, é porque ele já tem trabalhado no seu coração. Sabe que as pessoas que não têm nada, nenhum trabalho no Espírito Santo na sua vida, talvez nem sinta a necessidade de crescer na graça de Deus. Vamos orar, né? Vamos sentir permanecer no plano, fazer tudo que a Bíblia nos diz. Eu pergunto para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Ficou claro sobre a vida no Espírito, como que Deus deseja que tenhamos uma vida no Espírito. E eu pergunto mais, é o seu desejo viver no Espírito, ser batizado todos os dias pelo Espírito Santo, fazer a vontade de Deus, como foi o que a gente viu, que quem tem o Espírito de Deus obedece os seus mandamentos, obedece a sua lei, obedece a sua vontade, obedece a Deus. Se esse for o seu desejo, eu convido você nesse momento a fechar os olhos, falar com Deus, faça uma entrega, sabe? Às vezes você está ouvindo essa série há muito tempo, talvez você está ouvindo só hoje, mas já ouviu em outros momentos o Espírito Santo de Deus chamando você. Está na hora de se entregar, está na hora de ficar adiando, depois, eu tô novo, eu tenho que curtir, Não. Você se entrega a Cristo, como o irmão Paulinho falou muito bem, depois Deus vai conduzir a sua vida. Você não tem que preocupar o que você vai fazer. Deus vai conduzir, Deus vai providenciar tudo da melhor forma. Você crê? Você deseja isso para a sua vida? Nesse momento, se esse for o seu desejo, eu convido você a falar com o nosso Deus. Querido Deus, nós estudamos nessa tarde de sábado, tarde abençoada. Estudamos sobre a tua palavra. Aqui nós aprendemos tantas coisas importantes para a nossa vida. Nós aprendemos principalmente, Pai, que o Senhor deseja, principalmente, nos dar o poder do Espírito Santo.
Para isso, nós precisamos nos esvaziar do nosso eu, das nossas preocupações, e nos entregar ao Senhor. Permitir que o Espírito Santo habite e faça morada em nossa vida e conduza a nossa vida. Por favor, sabemos que tanto o querer, até o querer, que é o convencimento de aceitar o Senhor, esse poder vem do Senhor, vem do céu. Então, por favor, nesse momento, esteja colocando em prática em nossa vida tanto o querer como o efetuar, segundo a tua boa vontade. Vá ao encontro de cada pessoa que está nos ouvindo nesta, que está nos assistindo, estão acompanhando essa série ou parte dela. Talvez está ouvindo agora, gente. Toque no coração dessa pessoa, Pai. Esteja convencendo cada coração, esteja abençoando cada um. Que essas pessoas possam se voltar para o Senhor, abrindo o seu coração e permitindo que o Senhor fale a cada um. Abençoe cada um também nas suas necessidades, seus desejos, seus sonhos, projetos, seus familiares, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um. Agradecemos tudo, pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão Paulinho, muito obrigado por mais uma vez o senhor estar aqui conosco. Sábado que vem a gente já encerra. Nós vamos ter mais coisas boas, só que a gente vai trabalhar uma temática um pouco diferente, mas até aqui nessa série, o irmão Paulinho foi um dos que apoiou bastante. Foi uns 3 ou 4 temas, né? 4 temas. Que Deus possa abençoá-lo muitíssimo, o senhor, a sua vida, seus filhos, os netos, né? Sim. Já tem os netinhos. E precisando, a gente vai chamar, porque falar da Bíblia é a melhor coisa que a gente pode fazer. E o senhor se dispôs. Deus abençoe, viu, irmão? Amém. E você que esteve conosco também, muito obrigado. Você que esteve nos acompanhando desde o início, talvez só por agora esteve nos ouvindo ou nos assistindo. Se você quiser assistir toda a série, ela está gravada no canal Adventistas Perdões, tá bom? Lá você pode ver desde o primeiro até o último, vai ficar toda gravada essa série lá. Que Deus possa abençoar a sua vida. Qualquer coisa, pode mandar um WhatsApp para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com você, tá bom? Um forte abraço e até o próximo encontro no sábado que vem. Vai ser o nosso último encontro, tá bom? Forte abraço e até mais.